Olá, bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Hoje trabalharei os descritores 5 e descritores 2. Descritor 5 relativo à trigonometria do triângulo retângulo e o descritor 2 refere-se ao triângulo retângulo em relação às relações métricas. Então, a primeira questão, ele fala o seguinte: um telhado será instalado entre dois prédios de um condomínio, de forma que a sua inclinação em relação ao prédio maior será de 53 graus. Na realidade aqui são 48 graus, 53 é na questão de vocês aí. 48 graus, conforme representado no desenho abaixo. Então nós temos aqui o triângulo retângulo, né, o telhado que vai ser posto entre os dois prédios. Se você observar, fazendo uma reta perpendicular a esse prédio aqui, ó, criar um ângulo de 90 graus, nós temos um triângulo retângulo, cujo ângulo aqui entre o primeiro telhado em relação a esse prédio vai ser de 48 graus. E aí eu quero descobrir justamente qual é o valor desse telhado. Se observarmos aqui pelo triângulo, eu vou ter o valor de x, que é o que eu quero encontrar, que vai ser a hipotenusa desse triângulo. E eu tenho a altura do prédio maior, que é 35, a altura do prédio menor é 26. Então eu sei que aqui tem uma diferença entre o prédio maior e o menor, né? Então se eu fizer 35 menos 26, eu acho essa altura aqui. Então 35, eu tiro 26, aqui vai ficar 2, aqui 15. 15 menos 6 dá 9. Então nós vamos ter 9 metros aqui. Então eu posso pegar, utilizando essa condição, eu tenho o cateto adjacente em relação a esse ângulo e eu tenho a hipotenusa. Dessa forma eu vou utilizar o valor do cosseno. Então cosseno de 48 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que é 9, dividido pela hipotenusa, que aqui vai ser o valor de x, né? Valor de x, dividido pela hipotenusa. Pela tabela eu sei que o cosseno de 48 é 0,67. Então vai ficar 0,67, que é igual a 9 sobre x. Posso colocar 1 aqui no denominador e multiplicar os extremos pelos meios. Vai ficar 0,67 vezes x, 0,67 vezes x, né, que multiplicou esse vezes esse, e 1 vezes 9, vai ser igual a 1 vezes 9. Então, esse valor que está multiplicando, ele passa dividindo, então nós vamos ter x, vai ser igual a 1 vezes 9 é 9, 0,67 divide 9. Eu sei que 0,67 tem duas casas decimais, né, 67 centésimos, então eu posso colocar duas casas decimais aqui no 9, vírgula e 2 zeros. E aí elimino a vírgula, vai ficar 900 dividido por 67, por 67. Se eu pegar 900 e dividir por 67, então 90 por 67 vai dar ele uma vez, né? Diminuindo aqui, aqui vai ficar 0 menos 7 não dá, então emprestado aqui fica 8 e aqui fica 10. 10 menos 7 dá 3. 8 tira 6 fica 2. Abaixo 7 fica 23. Se observar aí, nesse caso, eu posso colocar um 3, né? 3 vezes 6 18. Porque se for um número maior, 6 vezes 4 é 24, é maior que 23. Então vai ser 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 6, 18, com mais 2, 20. Então aqui vai ficar, o 0 não dá para tirar 1, eu tomo uma dezena emprestada, aqui vai ficar 2, aqui 10, 10 menos 1 dá 9. Aqui fica 2, menos 0 é 2, né? 2 menos 2, 0. 29. Aí vírgula que dá direito a um 0. 290. 290, se você pegar 6 vezes 4 dá 24, 6 vezes 5 dá 30, não vai dar 5 aqui, né? Já vai ser um número muito maior, então vai ser um 4. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 6, 24, com mais 2 dá 26. Então,
vai dar aproximadamente esse valor aqui, que vai ficar 8, aqui 10. 10 menos 8 dá 2, 8 tira 6 fica 2, aqui 0. Então vai ficar 13,4 aproximadamente, né? Então eu posso dizer que x vai ser igual, ou seja, o telhado vai ter aproximadamente 13,4 metros, que é a distância de um prédio para o outro aí, né? Que vai ser na questão do telhado. Então eu posso simplesmente saber, ó, que o comprimento desse telhado vai ser de 13,4. Essa é a primeira questão. Na segunda questão, se refere a o D5 de novo. Nós vamos utilizar as relações trigonométricas aí. Observe abaixo o esquema de um observador que montou para estimar a altura da torre de energia. Então ele observa a torre de uma distância de 22,5 metros, aí ele quer a altura da torre, e esse observador tem 1,80 m. Então, com essas condições aí, é possível se observar o seguinte, que eu tenho essa altura aqui, ó, que é 1,80 m, mas eu não tenho essa altura aqui, que vai ser um valor de x, né, que é daqui até em cima, que é de onde o observador está vendo. 1,80 m é a altura do observador. Então, a altura da torre vai ser o x, né, mais 1,80 m. 1,80 m. Essa vai ser a altura da torre, no geral. Mas aí eu tenho que achar primeiro o valor de x, né? Eu vou calcular x aqui. Então, se você observar, x está no cateto oposto ao ângulo de 42 graus. Então, e aqui eu tenho 22,5, né, metros. Se você observar, eu tenho os dois catetos, então eu vou utilizar a tangente. Tangente de 42 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é x, pelo cateto adjacente, que é 22,5. Então, se observarmos a tangente de 42, está dado aqui, vai ser 0,9. Então, eu tenho 0,90, que vai ser igual a x por 22,5. Multiplicando os extremos pelos meios, vai ficar 1 vezes x é x, e eu tenho 0,9 vezes 22,5. Se eu pegar e multiplicar 0,9 por 22,5, eu vou encontrar 20,25 metros, né? Multiplicando um pelo outro. Então, significa dizer que a altura da torre vai ser 20,25 mais 1,80. Ou seja, vou multiplicar esse valor aqui para vocês observarem, né? Se eu tenho 22,5 com 0,9. 9 vezes 5 é 45, vai 4. 9 vezes 2 dá 18, com mais 4 dá 22, vai 2. 9 vezes 2, 18, com mais 2, 20. Aqui, se eu pegar 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 2, 0. Então, aqui vai ficar 5, 2, né? 5, 2, 0, 2. Tem uma casa com mais uma casa após a vírgula, uma casa com mais uma casa, 2. Então, vai ficar 2 casas após a vírgula, 20,25. Esse é o valor do x aqui. Agora, eu vou somar esses dois valores, né? Para mim encontrar o valor da altura da torre. Se eu tenho 20,25, eu tenho a unidade aqui no 1,80, que é embaixo da unidade, vírgula embaixo da vírgula, décimo embaixo de décimo e centésimos embaixo de centésimos. Então, eu tenho 5 mais 0 é 5, 2 com mais 8 dá 10, vai 1, 1 com mais 1 vai dar 2, aqui tem uma vírgula e aqui eu tenho 2. Então, eu vou ter 22,05, né? 22,05 metros é a altura dessa torre de energia. Então, significa dizer que eu tenho 22,05, que vai ser a altura da torre de energia. Na terceira questão, nós temos o seguinte. Também é o descritor 5, que a gente, trabalhando novamente essas relações trigonométricas,
Então, para permitir o acesso de um monumento que está um pedestal de 1,5 metros de altura, né, que é o pedestal desse monumento, será construída uma rampa de inclinação de, nesse caso, 60 graus, não 30, né? 30 vai ser no caso de vocês aí. Então, 60 graus com solo, conforme a ilustração abaixo. Então, se observarmos aqui novamente, eu tenho a altura, né, do pedestal, que é essa mesma altura relativa aqui, ó, 2,4 metros, né? E eu quero saber isso aqui, ó, né, a rampa, qual vai ser o valor da rampa. Então, para mim saber quanto é que vai ser a rampa, se você observar, eu tenho cateto oposto e eu quero a hipotenusa. Então, nesse caso, eu vou utilizar o valor do seno. Seno de 60 graus, né, vai ser igual ao cateto oposto, 2,4, pela hipotenusa, que é quem? Ó, x. Seno de 60, se observarmos aqui, vai ser raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a 2,4 vezes x. Multiplicando os extremos pelos meios, vai ficar raiz de 3 vezes o valor de x, né? E aqui 2 vezes 2,4. Então, aqui vai ser assim, ó, raiz de 3 vezes x, né? 2 vezes 2,4, que é esse valor. Então, aqui eu tenho x vai ser igual, raiz de 3 está multiplicando, ele passa dividindo. E aqui eu pego 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4, 4,8. Para mim eliminar esse raiz de 3 que está aqui no denominador, eu vou, ou seja, para me racionalizar, tirar ele do denominador, eu vou pegar a raiz de 3 e multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, aí eu racionalizo o denominador. Então, x vai ser igual, aqui é como se tivesse um 4,8 vezes 1 é 4,8 raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar, eu coloco como é o mesmo radical, conservo o radical e multiplico os radicando. 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui vai ficar 4,8 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Então, 4,8 raiz de 3 sobre 3. Essa é a resposta aí da terceira questão, que nesse caso seria a letra A, né? Letra A. E aí, indo para a quinta questão, nós temos aí um estádio, foi construído um mastro de 12 metros de altura para ser hasteada a bandeira nacional. Para dar suporte ao mastro, um operário colocou um cabo de aço ligando a extremidade superior desse mastro no ponto P. Então, ponto P. O engenheiro responsável ordenou que outro cabo ou outros cabos fizessem a ligação. Suponha que aqui eu coloquei mais um outro cabo. Tem um cabo Q, né? E tem o cabo L, sim, o cabo Q. Então, em relação à altura, que é onde ele tem um ângulo de 90 graus aqui, a altura do mastro é 1,80 m e ele tem um cabo P, que eu não sei qual é a dimensão dele, né, o comprimento dele, que está a 2 metros do ponto da altura do mastro. O cabo Q, que vai ser 2 com mais 3, vai estar 5 metros. E o cabo L, que vai estar 2 com mais 3 dá 5, 5 com mais 4 vai dar 9. Tá 9 metros aqui do mastro. Então, ele diz assim, a extremidade superior do ponto L, nesse caso é no ponto L, vocês aqui, no desenho abaixo, está ilustrado na situação e algumas medidas. Aí ele quer saber qual vai ser a equação que determina o comprimento desse cabo de aço que liga a extremidade superior ao ponto L. Então, que vai ligar esse ponto superior do mastro, né, ao ponto L, que é isso aqui, ó. Então, esse aqui eu tenho X, né? Se vocês observarem, eu vou ter mais ou menos assim, o mastro, que vai ser 18 metros, eu tenho a distância daqui do pé do mastro até o ponto L vai ser 2, com mais 3 dá 5, com mais 4 dá 9 metros. E aí ele quer saber justamente qual vai ser o tamanho desse cabo de aço, né, que vai ligar o ponto L. Qual vai ser o tamanho dele?
Então, para sabermos, se observarmos, aqui nós temos nós vamos trabalhar o descritor 2. Por que o descritor 2? Porque nós vamos trabalhar as relações métricas e não trigonométricas, relações métricas. Nesse caso, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que é aquela relação lá, né? Que vocês já... que vai ser hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é mais ou menos assim. Então, se você observar para o desenho, você pode perceber que x é a hipotenusa, porque é oposto ao ângulo de 90 graus, né? X é a hipotenusa. Uma outra coisa que a gente tem, B e C são os catetos. Então, eu posso colocar 18 primeiro ou 9, ou observe pelos desenhos, pela relação aqui. Vai ficar 18 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Mas poderia ser assim também, né? Se quisessem, poderia ficar hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto menor, ao quadrado do cateto menor, mais o quadrado do cateto maior. Tanto faz como tanto fez. Se nesse caso eu tiver como resposta isso, então eu marco. Se eu tiver essa resposta, então eu marco essa resposta. Então, se você observar aqui, eu tenho x ao quadrado mais 18 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Isso aqui vai ser a letra C, né? Letra C. E aí, nós vamos para a quinta questão, que também são relações métricas aí, que é o D2. No logotipo de uma competição náutica ilustrado abaixo, o triângulo retângulo EFG representa uma vela de um barco, sendo EF 6 metros, EG 4 metros, ou seja, EF, que esse aqui vai ser 6 metros, EG vai ser 4 metros, né? E aí ele quer a dimensão, e M é o comprimento do barco, que é conhecido como o diâmetro da circunferência. Então ele quer a medida do comprimento aproximado do barco, ou seja, ele quer essa distância aqui de E até M. Ele quer isso aqui, é M, que eu não sei quanto é. Bom, se vocês observarem lá pelas relações métricas, que já foi dito anteriormente, eu tenho essa relação aqui, né? Ó. F, que vai ser, aqui suponho que aqui seja A, então aqui eu vou ter o lado A. Aqui eu tenho o B, então aqui eu tenho o lado B. Aqui eu tenho o vértice C, então aqui eu tenho o lado C. Aqui eu vou chamar de M e de N. Nas relações que vocês têm no livro, é mais ou menos assim, que são dadas nos livros, são mais ou menos assim. Então, se você observar, aqui eu tenho essa condição aqui, ó, né, que é a mesma condição daqui, ó. E essa condição é dada assim: C ao quadrado é igual a A vezes M. A vezes M. Ou seja, eu posso dizer que CM, que é mesmo, eu posso dizer que 6 ao quadrado, né, é igual a A. O A é a mesma coisa de M, né? É M vezes o M é 4, vezes 4. 6 ao quadrado é 36, que vai ser igual a 4M, né? 4M. Passando esse para o outro lado, mudando a posição, vai ficar 4 vezes M é igual a 36. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, M vai ser igual a 36 dividido por 4. Então, M vai ser igual a 9. 36 dividido por 4 dá 9, porque 9 vezes 4 é 36. Então, nesse caso, eu tenho a letra E. Né? A letra E. Fico por aqui, até a próxima aula.